A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos e para libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar com você a segunda parte da palavra: venha ousadamente para o Deus da abundância. Creia na revelação de que um Deus abundante e deixe essa verdade ressoe no seu coração. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, coloque nas mãos do Senhor. Preste atenção em João capítulo 6, do verso 8 ao 13. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: aí está um rapaz que tendo 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos o queriam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Quando Jesus viu os 5 pães e 2 peixes, ao contrário dos discípulos, ele não considerou a situação naturalmente impossível. Colocara diante de Deus. Alimentar 5.000 homens, excluindo mulheres e crianças, com a escassa refeição de um menino, ele considerou a provisão sobrenatural do reino do seu Pai. O resultado: não apenas as pessoas foram alimentadas, mas também sobraram 12 cestos cheios. Você está enfrentando uma situação de escassez hoje? Talvez você não encontre tempo suficiente para fazer o seu trabalho, ou mesmo para ter momentos exclusivos com sua família, porque você não coloca o seu tempo nas mãos de Jesus. E como aqueles 5 pães e 2 peixes, permita que Ele multiplique. Jesus lhe dará sabedoria sobre como fazer o melhor uso do seu tempo. Tente fazer isso hoje mesmo. Traga o que você considera pequeno para Jesus e Ele multiplicará. O pouco que você colocar em suas mãos, ainda haverá muitas sobras. Sabe, filho, você não pode esgotar a provisão de Deus. Em João capítulo 6, do verso 11 ao 13, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando eles estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pães, dos 5 pães de cevada que sobraram aos que havia comido. O milagre que Jesus realizou ao alimentar 5.000 homens, o único que está registrado em todos os 4 evangelhos, isso indica que o Senhor Jesus quer que extraiamos todas as revelações escondidas nesse milagre. João relata que as pessoas comeram o quanto quiseram até ficarem satisfeitas. Em outras palavras, elas comeram e comeram até não aguentar mais. Todos comeram à vontade e sobrou bastante, também 12 cestos cheios, para ser exato. O Senhor deu-lhes o quanto queria, lá em João capítulo 6, verso 11. Isso vai contra o ensinamento religioso de que Deus nos dá de acordo com a sua vontade. A verdade é que Ele nos dá o quanto queremos. No momento em que eles disseram: estamos cheios, então o suprimento cessou. Mas ainda sobraram 12 cestos cheios. Não limite a sua bondade, a sua graça. A religião limita Deus, mas o Senhor é generoso.
Precisamos ser honestos sobre isso. Muitos simplesmente não acreditam que Deus é tão bom quanto Ele diz que é. Se essa verdade fosse totalmente clara para nós, não viveríamos tão ansiosos. Creio que o impossível é enxergar a bondade de Deus. Não gostamos de nada exagerado e sempre procuramos ser equilibrados e realistas. Mas aqui está algo a respeito do qual você nunca conseguirá enxergar: bondade e generosidade de Deus. Não coloque limites para a bondade de Deus. Quando você faz isso, é porque alguma crença errada está tomando a sua mente. Essa bênção é grande demais para mim, pastor. Para receber essa bênção, eu deveria ser um gigante espiritual como fulano. Você percebe? Qualquer limite que você coloca na bondade de Deus é uma mentira maligna. Infelizmente, muitos têm limitado a bondade de Deus por causa dos seus conceitos falsos. A providência de Deus sempre excederá o seu pedido. Ele é um Deus tão grande que nada que Ele não possa fazer. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não olhe para o mundo para compensar as suas deficiências. Seja sábio, não faça empréstimos fáceis com juros exorbitantes, escondidos em letras miúdas, apenas para ficar preso numa série de dívidas que drenam financeiramente. Olhe para Jesus, seus caminhos e providências nunca falham. Pague suas dívidas primeiro. No Velho Testamento, temos outro relato de multiplicação. Um dos seus discípulos, de Eliseu, morreu, deixando uma grande dívida. Os credores agora queriam levar os filhos dele como escravo, como pagamento da dívida. É muito ruim quando um discípulo de profeta deixa apenas dívida como herança. Em 2 Reis, capítulo 4, do verso 2 ao 7, Eliseu perguntou: que te hei de fazer? Diz-me o que tens em casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestada vasilhas e todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte o que estiver cheia. E partiu. Pois depois fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E esses chegavam as vasilhas. E ela enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vive do resto. Eliseu disse a uma viúva pobre que pegasse o máximo de vasilhas emprestadas que pudesse e derramasse óleo nelas. Ele fez o que foi dito e, milagrosamente, o óleo continuou a fluir e só parou quando ela ficou sem potes para encher. Eliseu então disse que ela vendesse o azeite, pagasse as suas dívidas e vivesse sabiamente com o que havia restado. Quero que você considere duas coisas importantes aqui. Em primeiro lugar, o suprimento só cessa quando você termina o pedido de provisão a Deus. Quero encorajá-lo a nunca parar de olhar para Jesus como a sua provisão. Em segundo lugar, você tem uma dívida, sua prioridade é liquidar essa dívida. Eliseu disse à viúva: vai vender o azeite e paga a tua dívida. E quando você pagar a sua dívida, aprenda a viver dentro dos seus meios atuais. Preste atenção, a sabedoria prática da palavra de Deus, sem a qual você não será capaz de receber a sua provisão. A providência de Jesus é inexaurível. Olhe para Ele para receber a sua provisão. A restauração, a sua capacidade de prover. Fortaleça cada uma das bênçãos que Deus quer que você experimente, para reconhecer que muitas outras bênçãos estão vindo em sua direção.
Assim como há uma semente de uma fruta, cada uma bênção de Deus contém uma semente que lhe trarão muitas outras bênçãos para você e para sua família. Preste atenção, meu amado irmão. Em Lucas capítulo 6, versos 6 e 10 diz o seguinte: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão estava ressequida. E fitando todos ao redor dele, disse o homem: estenda a mão. E assim ele fez, e a mão foi restaurada. Considere que a cura de Jesus, do homem com a mão ressequida, o Evangelho diz que era a mão direita do homem que estava paralisada. A mão direita é uma imagem de força e provisão. Esse homem não apenas perdeu sua força, mas também perdeu a capacidade de prover. Então, quando Jesus curou sua mão direita, ele não realizou um milagre de cura, mas também restaurou nele o poder e a capacidade de sustentar a si e a sua família. Sua força e a capacidade de prover estão aleijadas hoje? Jesus diz: estenda a mão, seja curado totalmente, restaurado no poder de prover para você e para sua família. Deuteronômio capítulo 8, verso 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. A sua vitória será completa. Preste atenção nesse texto. Em 2 Reis, capítulo 13, verso 15 ao 19. Então lhes disse Eliseu: toma o arco e flecha. E ele tomou um arco e flechas, disse ao rei de Israel: retesa o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs a mão sobre a mão do rei e disse: abre a janela para o oriente. E ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor, flecha da vitória contra os sírios, porque ferirás os sírios com a flecha, até os consumir. Disse ainda: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra. E ele a feriu 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deveria ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora, só 3 vezes ferirás os sírios. Eliseu, já no fim da vida, chama Jeoás, rei de Israel, e lhe dá um arco para tomar o arco de flechas. Eliseu ordena que ele atire uma flecha pela janela e diz: essa é a flecha da vitória do Senhor. Deus manda que o rei atire no chão, mas ele faz apenas 3 vezes, o que deixa Eliseu indignado. Por que Eliseu ficou tão indignado, pastor? Porque mesmo tendo a flecha da vitória do Senhor, ele atirou apenas 3 vezes. Se tivesse atirado 6 ou 7, teria vencido os sírios nessa mesma medida. Mas agora os venceria apenas 3 vezes. Em outras palavras, nós limitamos Deus. Nosso Deus é grandioso, generoso, poderoso, mas o inimigo convenceu alguns de que devem pedir pouco, pois somente alguns mais santos é que recebem muito de Deus. No fim, alguns são convencidos de que devem pedir coisa alguma a Deus. Deus estava disposto a dar a vitória completa. Tudo o que precisava fazer era ser ousado em reivindicá-la e apropriar-se dela. Você pensaria que era uma coisa simples de implementar, certo? Mas o rei Joás não fez isso com todas as suas forças. Quando o profeta Eliseu disse a ele que Deus lhe daria vitória sobre os arameus e ordenou que ele acertasse o chão com as flechas para que representara a extensão da sua vitória. O rei atingiu o chão com apenas 3 vezes, quando poderia ter feito o dobro. Infelizmente, isso significa que, em vez de aniquilá-los completamente, o rei Joás conseguiria apenas 3 vitórias sobre os arameus. Deus está mais disposto a lhe dar vitória completa em todos os tipos de prova hoje. Uma vez que Jesus garantiu toda a provisão de que você precisa na vida, você não precisa se contentar com uma cura parcial,
com uma ajuda, com a sabedoria apenas para grandes problemas. Persevere corajosamente em fé, até que a sua vitória seja completa sobre todas as provações. A bênção será além das suas expectativas. Em Mateus capítulo 8, verso 1 ao 3, ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Em Efésios capítulo 3, verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Sabe, filho, quando o Senhor abençoa você, Ele o abençoa além do que você espera. Ao curar o leproso, Jesus estendeu a mão e tocou o leproso e disse, quero que fica limpo. Mateus capítulo 8, verso 3. E o homem foi curado imediatamente. Você percebe que o Senhor Jesus tocou o leproso antes de curá-lo. Eu amo esses pequenos gestos do Senhor. Aquele simples toque restaurou no homem um senso de humanidade, dignidade, que não era tocado há muito tempo. Devido à sua condição impura, fisicamente repulsiva, ninguém queria estar perto dele, muito menos tocá-lo. Jesus sabia que o leproso precisava de mais do que apenas uma cura física. Então ele deu além que o leproso esperava. Esse é o amor e a graça transbordante do seu Salvador. Qual é a sua falta hoje? Saiba, sem dúvida, que a providência de Jesus supera todas as suas expectativas. Peça grande, sonhe grande. O Senhor vai superar todas as suas expectativas. Em Atos capítulo 3, do verso 1 ao 6, nós lemos que havia um homem coxo que estava à porta da cidade pedindo esmolas. Quando ele viu Pedro e João, que estavam indo ao templo, implorou uma esmola. Tudo que ele queria era uma esmola, mas Pedro e João o curaram em nome de Jesus. Eu chamo isso de exceder muito as expectativas. Como aquele homem, o nosso pedido é pequeno, mas o Senhor se agrada em nos surpreender com a sua generosidade. Espere coisas maiores no Senhor. O Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. João capítulo 10, verso 10. Creia na revelação de um Deus abundante e deixe essa verdade ressoe dentro do seu coração. E Oséias capítulo 20. Nosso Deus é um Deus abundante. Anime-se, comece a ver hoje como Deus vê uma abundância na sua vida hoje. Nessa hora, eu quero orar por você. Esse ano de 2023 será o ano da bênção de Deus sobre a sua casa. Vamos orar? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra reveladora. Que tenhamos, ó Deus, a ousadia de cada dia mais desfrutar da abundância do Senhor. Muda a nossa mentalidade, muda o nosso falar, o nosso viver. Que tenhamos cada dia mais fé na sua provisão sobre a nossa vida. Nós cremos que tudo que nós colocarmos nas suas mãos vai multiplicar, vai prosperar. E a sua bênção e a sua provisão não vai se esgotar. Eu creio, Pai, que todas as nossas dívidas serão pagas, porque o Senhor já liberou provisão, suprimento. O Senhor vai restituir tudo aquilo que o diabo roubou na minha vida e na vida dos teus filhos. A nossa bênção será muito além das nossas expectativas. A nossa vitória será completa. Em nome de Jesus, eu quero abençoar todos que estão me ouvindo através do canal do YouTube, que recebam essa palavra, recebam paz, recebam provisão, recebam cura. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, por favor, comente aí no nosso canal e nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Se você foi abençoado e quer semear no nosso ministério, creia que tudo aquilo que você semear, você vai colher. E Deus possa prosperar você como nunca antes na sua vida.
que você será surpreendido 100 vezes mais do que aquilo que você semear, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.